Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou Tenório Cavalcante, dirigente da Escola Bíblica da Congregação Cajueiro, na Igreja Rede Esperança, em São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. Estamos aqui para estudar com vocês a segunda lição do segundo trimestre com o tema Sal da Terra, Luz do Mundo. Texto áureo encontra-se no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Na verdade prática, diz, a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Mateus, capítulo 13, Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa lição temos 3 objetivos a alcançar: apontar a função do sal, destacar a função da luz e refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Vamos, do ponto de vista, seguir à risca esses 3 objetivos. A introdução fala sobre a importância que o crente ser sal e luz neste mundo. Não vamos já ter a introdução. A palavra-chave é influência. Nós fomos chamados para influenciar. Sal da terra, o sal tempera e conserva. O primeiro tópico, sal conserva. Aliás, o sal tempera e conserva. Tá bom? Primeiro tópico. Definição na Bíblia. A palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Em Jó 6:6 fala: como é que pode você comer alguma coisa e não sentir o gosto? Qual gosto terá a clara do ovo? Mas eu vou ler aqui Jó capítulo 6 e versículo 6, para acompanhar o texto bíblico aqui. Pode aquilo que é insípido ser comido sem sal? Ou há algum gosto na clara do ovo? Então, Jó está perguntando, está fazendo a pergunta. E a gente, claro que responde: não tem como. Não é? Não tem como comer sem o sal, sem ter o sabor. Marcos capítulo 9, versículo 50, ainda revela. 9:50. Sal é bom, mas se o sal se tornar insípido, com que o tempereis? Tendo o sal em vós mesmos e paz um com os outros. Sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Temos que ter sal
em nós mesmos. Sal também é usado como remédio e conservante. Ezequiel 16, 4. Vamos lá para Ezequiel 16 e 4. E quanto à tua natividade no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste lavado na água para te limpar. Tu não foste salgada, nem envoltas em faixas. Então, sal, ele é remédio e é conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados da palavra alas, substantivo neutro do sal. Primeiro, sal, ele é tempero. Segundo, ele é fertilizante para a terra arável. E como substância que conserva os alimentos da deterioração. E como a sabedoria e a graça do discurso. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada homem. Palavra temperada com sal. Temos que ter o total controle do tempero. O tempero do sal. Temos que ser sal, mas o sal demasiado estraga a comida. Crente, ele tem que estar no ponto, temperado. Mas vamos conferir. No livro de Eclesiastes capítulo 7, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e 17. Não seja demasiadamente justo. Versículo 18. Versículo 17. Não seja demasiadamente ímpio. Versículo 16 fala que não devemos ser demasiadamente justos e não devemos também ser demasiadamente ímpio. Tem que haver o tempero, o controle. Mas, ainda dando continuidade sobre o sal, Jesus estava sabendo o que falava no momento. Ele sabia o que falava. E ele estava naquele momento onde falava sobre o sal, porque já havia em Deus substâncias significativas, bem significativas, sobre o relacionamento deste tempero, deste sal. O sal na Bíblia, no decorrer da Bíblia, história tem a mulher de Ló, que se transformou em uma estátua de sal. E nós vamos falar aqui um pouco do sal lá no Velho Testamento, para a gente tentar compreender o que Jesus estava dizendo. Tá? Por que Jesus nos comparou ao sal? E ele não disse vós deveis ser, ele disse vós sois o sal da terra. Vamos estudar aqui um pouco sobre o sal. Do hebraico, a palavra sal é melache, procedente de malache, que quer dizer rasgar, dissipar, ser dissipado ou ser dissipado, salgar, temperar. Dessa forma, a palavra sal, desde Gênesis ao profeta Sofonias, no capítulo 2, versículo 9,
surge aproximadamente 30 vezes a palavra sal. Vamos conferir ainda sobre sal lá em Sofonias. Sofonias, capítulo 2, versículo 9. Portanto, como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, certamente Moabe será como Sodoma e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortigas e poços de sal. Desolação perpétua. O restante do meu povo os arruinará, e o remanescente do meu povo os possuirá. Poço de sal. A gente vê que existia poço de sal. E é isso que a gente ainda vai dar continuidade. Poço de sal, note aí. Poço de sal. Além das definições dadas quanto ao sal, é importante atentar para o aspecto histórico em relação a esse elemento, em especial envolvendo o povo de Deus, os judeus. Somente assim poderemos responder o que Jesus quis dizer: vós sois o sal da terra. A gente vai procurar aprofundar o histórico dessa palavra sal e porque Jesus compara ao sal. No caso dos fenícios, eles conseguiam sal do mar Mediterrâneo pela evaporação. Acredita-se que o sal que era usado pelos povos antigos se denominavam salgema. Era oriundo dos lagos da água salgada. Era um sal impuro e a parte exterior era sem sabor. A menção feita em Mateus 5:13 provavelmente foi esse tipo de sal, pois às vezes era posto fora, sendo visto como coisa inútil. Não prestava. Não é todo tipo de sal. Não era qualquer sal. Ainda há que se destacar a aliança do sal, como era descrito no Antigo Testamento. Sabe-se que as ofertas deveriam ser salgadas com sal. Tinha que ser salgada com sal. Eu falei poço de sal, falei que a oferta tinha que ser salgada com sal. Levítico 2, Levítico capítulo 2, versículo 3. Toda a obração da tua oferta de alimentos temperarás com sal e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Então havia oferta de sal. Toda a tua oferta terá sal. Ainda vem mais textos bíblicos para você aprender. Números 18 e 19. Números 18 e 19. Pacto do sal. No livro de Números 18 e 19. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei a ti e a teus filhos e às tuas filhas, e tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. É um pacto perpétuo de sal perante o Senhor, para ti, para a tua semente, contigo. Pacto perpétuo de sal. Então, eu quero que você anote aí. 18 e 13 de número. Mas ainda tem segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 13, versículo 5. E não deveis saber que o Senhor Deus de Israel
Não deveis saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre o reinado de Israel a Davi? De fato, a ele e a seus filhos por um pacto de sal. Aí você vai nesse texto analisar porque Jesus disse aos discípulos: vós sois o sal da terra. Porque havia um pacto em todas as ofertas de oblação sobre o sal. Na passagem de Deuteronômio capítulo 29, versículo 23, vamos ler Deuteronômio 29 e 23. Você vai estudar sobre o sal. E toda a tua terra, e toda a sua terra foi enxofre e sal, abrasada que não está semeada, nem produz. E toda a sua terra foi enxofre e sal, e abrasada que não está semeada, nem produz, nem nela crescerá erva alguma, assim como foi a destruição de Sodoma e de Gomorra. Ademais, é bom ir que o Senhor destruiu da sua ira e do seu furor. Compreende-se que o sal tem o poder da queimação, motivo pelo qual pode-se entender a esterilidade do Mar Morto. Quando se atenta para Jeremias 17:6, tem-se a menção da terra salgada, uma referência direta de lugares improdutíveis. Então, fala sobre a questão de sal, mas a terra que não tem um sal temperado, uma terra com sal demasiado, se torna sem fruto, se torna um sal para ser pisado pelos homens. Então, cuidado. Porque se o sal for insípido, se o sal não prestar, vós sois o sal da terra. Mas é o sal com temperança. É o sal da oferta. Mas se o sal for insípido, se o sal não prestar, com que há de salgar? Agora o sal tem que ser temperado, na medida certa. Mas eu quero que você entenda o porquê Jesus mencionou vós sois o sal da terra. É justamente porque há um pacto perpétuo do sal. Mas se o sal for insípido ou demasiado, não serve. Tem que ser temperado. Uma coisa interessante sobre o sal. O sal, nas prateleiras do supermercado, nunca está em destaque e nunca entra em promoção. O sal não tem preço, mas tem valor. Se o dono do supermercado colocar o sal na prateleira de cima, os clientes vão procurar até encontrar o sal que vai estar lá na prateleira de cima. Se o dono do supermercado disser: eu não quero mais esse sal na prateleira de cima, coloque ele na prateleira do meio, os clientes vão procurar até encontrar o sal na prateleira do meio. Se o dono disser assim: coloque embaixo, os clientes vão procurar o sal até encontrar lá na prateleira de baixo. Onde o sal estiver, os clientes vão atrás, porque o sal, ele não tem preço, mas tem valor. É necessário ter um sal. Então, o sal, ele não anda se aparecendo. Todos procuram
este sal. Então o sal, ele tempera, ele conserva, mas tem que ser o bom sal. Se o sal for insípido, para que ele vai prestar? Para nada. A importância do sal, podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor ao alimento na medida certa, porque fora dessa medida ele se torna insípido. Mas Jesus também falou que os discípulos, nós somos a luz do mundo. E é sobre a luz do mundo que queremos estudar com vocês agora. O conceito físico sobre a luz do mundo, eu creio que você pode encontrar aí no segundo tópico. Vamos adiantar. Luz ilumina lugares em treva. Conceito físico metafórico. A luz procede de corpos celestes, própria, estrela refletida, lua, planetas e etc. Que traz claridade. Por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite a luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente em Deus, porque Deus, em Salmos 104, versículo 2, vamos lá para Salmos 104, versículo 2, 104 e 2, para confirmar, Deus como a luz, 104 e 2, e depois Tiago 1 e 17. Tu que te cobres de luz como um vestido, que estende os céus como uma cortina. Deus é luz. Mas Tiago 1 e 17 também tem resposta que Deus é luz. A gente poderia citar vários textos aqui, compreendendo que Deus é luz, mas a gente não tem tempo. Vamos para Tiago, capítulo 1, e versículo 17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, e desce do Pai das luzes, que não há mudança, nem sombra da variação. Deus, eu costumo dizer que Deus tem duas filhas. É um pensamento meu, né? Costumo dizer que Deus tem duas filhas. Deus é Pai da eternidade, lá em Isaías 9 e 6, né? Aliás, 6 e 9. E Deus é Pai das luzes. Toda luz que existe, Deus é Pai delas também. Pai da eternidade, Pai das luzes. Deus é Pai, Deus é pastor, Deus é cuidador. Ele é Pai das luzes. E fora que em Apocalipse está escrito que Deus é quem clareará, Ele é a luz. Vamos confirmar esse texto bíblico? Não é? Deus é a luz. Vou procurar aqui, porque eu esqueci onde é esse texto. Deus é a luz. Deus é a luz da cidade. Da cidade santa. Apocalipse 1 e 23. Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. E 23. E a cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, porque para que nela brilhe, porque a glória de Deus iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. Então, vem aqui a explicação de que nós somos a luz.
Nós somos luz porque estamos conectados em Deus, que é a luz. Vamos ainda pular para o terceiro tópico, falando sobre os discípulos. Como eu falei, o sal não aparece, né? A gente não vê o sal aparecer, mas todo homem precisa, quando precisa, vai atrás do sal. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho, em toda a sociedade. Os seguidores de Cristo não podem se esconder. Eles são chamados para andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Os não evangélicos, eles não leem a Bíblia. Eles não têm a Bíblia como a sua luz, como a sua lâmpada. Mas os evangélicos têm como luz o caráter de um cristão que serve a Deus. E Paulo diz que temos um tesouro em vasos de barro, escondido. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Não devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria celeste, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do Espírito, que você pode conferir em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 24. As virtudes do Espírito Santo. Portanto, o modo de viver, por meio de uma nova vida e da prática de boas obras, levará os homens a glorificar a Deus. Nós temos a Bíblia como luz e o mundo tem nós como a luz. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Então, somos chamados para influenciar. Israel foi chamado para influenciar as outras nações. Muitas vezes, deixaram de ser influenciadores para ser influenciados. Mas nesse momento, aprenda que nós fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. Somos influenciadores do reino de Deus. A você que ainda não foi na escola bíblica cristã, todas as segunda-feiras às 19 horas, na Igreja 7, em frente à Escola Estadual Carlos Dias, no centro, e aqui na Congregação Cajueiro, em frente à casa do nosso amigo Benezé. Venha todas as segunda-feiras às 19 horas, estamos esperando vocês. E lembre-se, quem não se assenta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz.